Ao Senhor. Aos Hebreus, capítulo 11. Louvado seja Deus. Santo Deus, aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 11. As crianças vão ouvir essa deles? Muito bem. As crianças então vão também ouvir a palavra do Senhor. A Jennifer pode ir organizando o rodízio aí para cada domingo ter uma pessoa diferente ministrando. Se você for convidado e escalado por ela, por favor, participe desse ministério aí. Aos Hebreus, capítulo 11. Vamos dar continuidade à nossa exposição dessa carta. Já estamos chegando ao fim. Temos apenas mais 2 capítulos a partir de hoje. Os irmãos podem se assentar, a leitura é um pouco extensa. Os irmãos podem estar sentados. Porém, em reverência à palavra do Senhor. Amém? Diz assim o texto. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se livrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado por seu Deus, porque Ele se preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para ver. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu cordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu filho, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a última
era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente nos faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos amplos da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez. E nos dirigimos a Ti agora, ao Senhor, carentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Precisamos de Ti, Senhor. Venha nos socorrer. Venha ao nosso encontro, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito para que este nos capacite a entender a Tua palavra. E uma vez entendendo, Senhor, que possamos aplicá-la ao nosso próprio coração. Porque essa palavra diz respeito a cada um de nós individualmente, não a pessoas que estão distantes e nem a outras pessoas que não têm a ver com aquilo que nós queremos que o Senhor fale conosco nessa noite. A Tua palavra diz respeito a nós. Cada um de nós que vai receber essa ministração nessa noite, e aonde quer que essa palavra possa chegar, em qualquer tempo que assim aconteça. Por isso te suplicamos, tem misericórdia de nós, fala conosco, e nos permite, Senhor, nos dê o poder necessário para vivermos de acordo com aquilo que falaste no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus oramos e agradecidos. Amém. Irmãos, é importante que nós sempre pensemos qual é o propósito da nossa vida, qual é o propósito da nossa fé, por que nós estamos aqui, o que significa ser cristão. Tem um filme que eu gosto muito, que assisti várias vezes, um filme chamado Amistad. É um filme que narra uma história, provavelmente não verídica, mas que acontece num momento crítico da história dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos estavam vivendo um movimento abolicionista e uma pressão interna muito grande, tanto política quanto social, e a guerra civil dos Estados Unidos estava para explodir, como de fato aconteceu. E nesse contexto, um navio de escravos capturados clandestinamente na África e estando a deriva no mar por causa de uma insurreição dos próprios escravos, vai ser encontrado pela Marinha Britânica e atraca nos Estados Unidos. E a partir de então gera-se uma grande comoção e um grande imbróglio jurídico que envolve Espanha, Inglaterra e o próprio Estados Unidos da América. E uma crise muito grande se instala, porém, um advogado, um empresário,
batalha jurídica começa. E o filme vai se desenrolando, e eu vou contar o filme, se você assistir, você assiste, mas eu já vou contar tudo. Já. Eu assisti o Anjo Leite, o antigo, então vou dar spoiler aqui, assim, não dá. Mas vale a pena assistir, mesmo não contando. Amistade. E quando a situação fica muito tensa, e o caso vai parar na Suprema Corte dos Estados Unidos, e o advogado que vai defender o interesse dos escravos, que estavam nessa condição ilegalmente, mas que estavam como escravos, ele não sabe o que dizer, não sabe o que fazer. E ele então chama o homem que tinha despontado como líder dos escravos e diz a eles: olha, nós temos uma batalha muito difícil pela frente. E o significado dessa batalha é muito maior do que apenas um processo, porque envolve toda a nossa nação. Nós temos uma questão muito mais importante aqui. E aí então aquele africano, ele fala algo que é extraordinário. Ele diz o seguinte: eu vou invocar os meus ancestrais, e eles virão para me defender. Os meus ancestrais serão invocados, e eles virão até aqui, e eles vão, de alguma forma, me ajudar nesse momento, porque eu preciso da vida deles agora. Porque os nossos recursos já não são suficientes, nós não temos mais como resolver a situação, e eu preciso que os meus ancestrais venham até mim. E eu creio que eles virão, porque nesse momento eu sou a única razão pela qual eles viveram. Porque se eu morrer aqui, a vida deles foi embora. Se eu for condenado nesse tribunal, e a condenação levaria todos aqueles escravos à forca, e se eu passar para a forca, se eu morrer, os meus ancestrais terão vivido embora. E eu estou falando tudo isso porque esse texto que nós acabamos de ler tem muito a ver com isso. Porque a história da carta aos Hebreus é bem isso. Aqueles irmãos, eles tinham se convertido do judaísmo ao cristianismo, já tinham pagado um preço grande pela sua fé, já tinham permanecido algum tempo na carreira cristã, mas agora, por causa da perseguição, da luta, das tribulações da vida, eles estavam querendo desistir da vida cristã e voltar ao judaísmo. E o autor dos Hebreus está aqui fazendo uma defesa da fé cristã, dizendo a eles que eles não deveriam desistir. Ele apresenta todos os motivos, porque Cristo é muito superior à antiga aliança, do Velho Testamento, à aliança do Velho Testamento, porque Jesus deve ser seguido em detrimento da religiosidade. E vai fazendo essa defesa, nós vimos isso: Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que os profetas, Cristo é maior que o templo, Cristo é maior que o sacerdócio, Cristo é maior que os sacerdotes, Cristo é maior que a aliança, Cristo é maior que a lei, Jesus é maior que tudo. E eles não deveriam desistir, eles deveriam permanecer na fé. E na última reflexão nossa, no capítulo 10, o nosso autor aqui ele vai falar como aqueles irmãos poderiam perseverar na fé, como que eles deveriam fazer para perseverar. Eles deveriam valorizar aquilo que eles receberam, eles deveriam permanecer firmes na presença do Senhor, eles deveriam estar compromissados, comprometidos com a palavra de Deus. E aí, terminando de dizer isso, o autor agora ele começa a falar sobre a fé que aqueles irmãos receberam. Porque a fé que nós temos, irmãos, ela não é produzida por nós não produzimos a nossa fé. Esse capítulo é chamado como o capítulo da fé, ou como a descrição da fé, ou o texto bíblico que fala sobre a fé, a fundamentação da fé e assim por diante. Mas essa fé, ela não é uma fé que é produzida por nós, é uma fé que nós recebemos, é uma fé que nós herdamos. E quando nós falamos de fé, nós precisamos ter três coisas em mente. Uma delas é uma questão secular. O que é fé? A fé ela se manifesta de três maneiras. Primeiro, nós temos a fé comum. É a fé que todas as pessoas têm. Eu vendo algo para você, te dou um determinado prazo, eu tenho fé que você vai me pagar. A moça começa a namorar com o moço porque acredita, tem fé que ele será um bom companheiro, um bom marido, um bom esposo. O moço começa a namorar com a moça porque também acha que ela será uma esposa fiel. Você trabalha o mês todo para o seu patrão porque você tem fé que no final do mês você vai receber o seu salário. Fé comum, fé que todo mundo tem, todo mundo acredita em alguma coisa, todo mundo acredita em alguém. É uma fé natural que nós exercemos na nossa vida comum.
a gente um dia quis crer. Não. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios diz: pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso o quê? A fé não vem de vós, é um dom de Deus, não vem do meio das obras, para que ninguém se glorie. Então, a fé instrumental, a fé salvadora, é uma ferramenta que Deus dá para que nós possamos crer nele, para crer no Evangelho. O Espírito Santo nos regenera e faz essa fé nascer no nosso coração. Então, a partir do momento que nós cremos no Senhor, cremos no Evangelho, é uma obra do próprio Deus na nossa vida. E Ele escolhe de forma soberana fazer isso em nós. Amém? Mas existe uma terceira manifestação da fé, um terceiro aspecto da fé, que é a fé prática, que é a fé que nos move, é a fé que tem como a sua natureza a nossa movimentação no mundo, os nossos movimentos. Então, eu pratico boas obras por causa da minha fé, eu ando em santidade por causa da minha fé, eu perdoo por causa da minha fé, eu adoro a Deus, eu venho aos cultos por causa da minha fé. É o movimento que nós fazemos, é a maneira nossa de viver, é o conjunto das coisas que nós praticamos por causa daquilo que nós cremos. Então é a fé cristã, é a fé prática, é a fé que tem a ver com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, com o nosso testemunho, com a nossa conduta moral. Então, a fé é um instrumento de Deus para nos levar a crer nele, mas também é uma ferramenta do Senhor que nós usamos para nos movimentar. Então a fé se manifesta de forma vertical de Deus para nós, para que possamos crer, e de forma horizontal para que possamos manifestar o reino de Deus e, de maneira prática, aquilo que nós queremos. O apóstolo Tiago fala que a fé sem obras é morta. Ele diz assim: me mostra a sua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. As obras também é um conjunto de práticas que autenticam a nossa fé. E essa fé nós recebemos de alguém. Essa fé nós herdamos de alguém. Nós não produzimos isso. Nós não fabricamos isso. Nós somos discípulos de Cristo e fomos discipulados por alguém. Sempre que hoje é minha mãe, que foi uma discipuladora minha, que me ensinou a palavra de Deus, que contou histórias bíblicas para mim, que me ensinou o caminho do Senhor, que me ajudou a desenvolver a minha fé. É uma fé herdada. E o que o autor aos Hebreus está falando agora àqueles irmãos, que eles não deveriam desistir, porque eles herdaram essa fé, e essa fé veio dos seus antepassados, e essa fé deveria ser praticada, essa fé deveria ser conservada. E esse texto monumental das Escrituras, conhecido como capítulo da fé, ele é um hino, a fé exalta os seus heróis, define a natureza dessa fé, que é salvífica, mas também que é operante. Ele vai, o nosso autor aqui, fazer a definição da fé, da sua prática e da sua dinâmica. Então, três coisas importantes que nós temos nesse capítulo aqui: o que é fé, como ela é praticada e de que forma que ela se manifesta. E a nossa proposta, ao meditar nesse capítulo hoje, vai ser justamente olhar esse texto maravilhoso e aprender algumas lições que podem ser instrumentos de Deus para avivar e para fortalecer a nossa fé e nos motivar, nos instruir e nos fazer perseverar na defesa e na prática da nossa fé. Amém? Estamos juntos até aqui, amém? Amém. Muito bem. Então, você com a Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. O autor aos Hebreus, no versículo 1, ele faz a definição do que é fé. O verso diz assim: olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então, a fé que tem base em algo que pode ser visto, em algo que pode ser palpável, em algo que pode ser enxergado, não é fé. Porque fé ela tem como característica a certeza que se espera das coisas que não se vê, conforme diz o nosso comentarista na Bíblia de Genebra. O William Barclay também escreve que a fé é uma confiança na palavra, é uma firme convicção de que o que esperamos se tornará realidade, de que algo que existe, mesmo que não possamos ver. Então a definição de fé é isso, ela é a base sólida de alguma coisa que nós não vemos, mas cremos, de que não é possível enxergar, mas que é possível crer. É algo que nasce no nosso coração que Deus dá.
chama aprendiz o seguinte, que a fé é a substância das coisas que se esperam. Não é um mero otimismo ou esperança. Não é assim, olha, eu estou fazendo um negócio, eu tenho fé que vai dar certo. Isso não é fé. Isso pode ser uma ansiedade por antecipação arbitrária do sim. Porque muitas vezes a fé é confundida com ansiedade. Nós podemos fantasiar de fé a nossa ansiedade pela antecipação arbitrária do sim. Então eu vou fazer um determinado negócio, eu tenho fé que vai dar certo, porque não pode dar errado. Deus não pode fazer isso comigo. Deus não pode me deixar na mão agora. Então eu tenho fé que vai dar certo. Isso não tem nada a ver com fé. Isso é ansiedade. Existe também a antecipação, a ansiedade pela antecipação arbitrária do não. Mas e se não der certo? Por que não aconteceu? Por que eu tive tanta fé e as coisas não aconteceram? Eu tinha tanta fé que ia dar certo. Isso não é fé, não. Isso não é convicção. Eu gosto muito de uma ilustração que foi contada por um pregador, falando a respeito desse aspecto da fé, confundido às vezes com antecipação arbitrária. Ele faz uma ilustração abrangendo Sadraque, Mesaque e Abednego diante de Nabucodonosor. O Nabucodonosor fala assim, olha, eu acho que vocês entenderam muito bem, vocês não ouviram a música? Não ouve a música, tem que ser verdade emprestada. Porque quem não serviu ele, a gente joga no fogo. E aí vamos imaginar que a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego estivesse fantasiada, não é? E não fosse fé, e fosse a antecipação arbitrária do sim, fantasiada de fé. E eles falam assim, não, fica tranquilo, Sadraque, Deus vai livrar a gente. Olha, Abednego, não desanima não, a gente tem fé, a gente crê em Deus. Deus não vai deixar isso acontecer com a gente, porque Deus é bom, Deus é pai, não é padrasto. Aonde já se viu que Deus vai deixar a gente passar por isso? Não é? Então, se ao invés de fé estivessem ansiosos por essa antecipação arbitrária do sim, seria isso que eles estariam dizendo diante do rei. Mas se eles estivessem com a fé deles, não é? De forma enganosa, e que eles estivessem na verdade, era a antecipação arbitrária do não, eles fariam o contrário. Está vendo? Por que a gente não ajudou o Estado? Por que a gente for ser crente bem agora? O que custava ter ajoelhado? O rei não tinha nem visto a gente, e agora a gente vai passar por essa dificuldade, contra civil, e tudo vai, por que Deus está fazendo isso conosco? Ô Senhor, o Senhor tem misericórdia de nós? Olha que situação. Mas a gente vê que a fé daqueles moços, ela vai num movimento completamente diferente. Eles olham para o rei e falam assim, não é o seguinte, a gente escutou a música assim, não é surdo não. É na minha vida que é assim. A gente escutou a música, não é surdo. E a gente sabe que se não ajoelhar diante dessa estátua aí, vai ter que ser jogado na fogueira. E o senhor está perguntando qual é o Deus que vai livrar a gente da mão do senhor, a gente também não precisa responder isso. Porque o Deus que nós servimos, se ele quiser nos livrar, ele vai livrar. Mas se ele não quiser, fique o senhor sabendo que a gente não vai ajoelhar diante dessa porcaria dessa estátua que o senhor fez. A gente está pouco ligando para essa estátua aí, e a gente está pouco ligando para o fogo. Isso é fé. Não é nem uma antecipação arbitrária do sim, e nem a antecipação arbitrária do não. É o seguinte, eu creio em Deus. E pronto. Não é? Então a fé é isso, é certeza, não é esse otimismo ou esperança, mas é uma convicção inabalável, isso que eu chamo, de que aquilo que Deus prometeu se tornará realidade. E o Warren Wiersbe escreve dizendo que é a prova do invisível. Nos permite ver o que os olhos não podem ver e tocar o que as mãos não podem tocar e alcançar o que parece inalcançável. Isso é fé. É a gente ter a certeza, ainda que não esteja acontecendo. É aí que a gente ter convicção, ainda que não esteja vendo. É fé. Amém? Aí depois o autor dos versos 2 até o verso 39, ele vai falar da prática da fé. Ele vai nos mostrar que a fé ela é antes de tudo a ação. Porque fé não é apenas crer, mas agir de acordo com a nossa crença, escreveu o pastor Hernandes Dias Lopes. É como nós acabamos de falar aqui, é a fé prática, é a fé que nos movimenta. Então eu creio, porque eu creio eu faço, porque eu creio eu caminho, porque eu creio eu desenvolvo, porque eu creio eu tomo as minhas atitudes, e as atitudes são todas baseadas na minha fé. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não vem da fé é pecado. Todas as nossas obras que não são provenientes da nossa fé é pecado. Nós precisamos agir de acordo com a nossa fé. Então nós levantamos pela manhã, nós vamos trabalhar, vamos praticar atividade física,
e daí os profetas, e Josué, e os espias que entram em Canaã, e tantos outros exemplos de pessoas que agiram e foram obedientes mesmo em meio às perseguições. Nós vemos as pessoas vivendo a fé deles como estilo de vida, permeando todas as áreas da sua vida, desde relacionamentos até decisões difíceis. Nós vemos Abraão tentando sacrificar o seu próprio filho, e o autor aos Hebreus aqui, ele cita de forma não muito clara, mas nós podemos perceber que está presente nesse texto a história dos Macabeus. Se você nunca teve a oportunidade, você pode ler os livros dos Macabeus que contam a história do período interbíblico, quando termina o último livro do Antigo Testamento e começa o primeiro livro do Novo Testamento. Você tem um período aí de 300 anos em que não houve profecia, em que Deus não falou nada, mas o mundo não parou. E a nação judaica ela sofreu um grande ataque dos gregos nesse período. E o grupo se levanta contra esse ataque, contra essa profanação do templo, e eles são duramente perseguidos, eles são expulsos, eles são mortos, eles são torturados, mas eles permanecem firmes na sua fé. O movimento dos fariseus surge nessa época, e eles desenvolvem algo extraordinário, eles conseguem vencer os inimigos, apesar da pouca força, e apesar de estarem em pequeno número. O Arthur Wheeler também escreve para a gente, dizendo que a fé, ela deve viver sempre em constante crescimento. A fé ela não é estática, mas ela é dinâmica, e ela cresce à medida que nós nos aproximamos de Deus e enfrentamos novos desafios. Nós cantamos aqui de vez em quando, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, os desertos e os mares, que eu atravesso me levam para perto de ti. Porque as minhas provações não são maiores que o meu Deus. A fé ela vai ser desafiada, e a cada desafio que enfrentamos, nós crescemos um pouco mais, nos fortalecemos um pouco mais. Quanto menos lutas e tribulações nós temos, mais fraca a nossa fé vai ficando. Amém? Então, nós temos ainda, nesse texto, o autor nos explicando a dinâmica da fé. Então, nós vemos que ele fala da definição do que é fé, ele nos mostra a prática da fé, e ele vai nos mostrar também a dinâmica da fé, no verso 6, no verso 11, no verso 27 e no verso 38. Nós aprendemos nesse texto que a fé, ela é uma dependência de Deus. Reconhece a nossa total dependência de Deus e se submete à sua vontade. Todos os heróis da fé esperam sempre submissos à vontade de Deus, obedientes à vontade de Deus. Sempre que o Senhor pediu alguma coisa, eles se movimentavam no sentido da obediência. Nós estivemos meditando na quarta-feira, a respeito da mensagem do ano passado, sobre a fé de Raabe, que obedeceu, que acolheu os espias, recebeu a instrução de permanecer dentro da sua casa, da sua família, o fio de escarlate pendurado na janela para não ser condenada. Ela obedeceu, e a fé que levou ela à obediência, levou à salvação. E ela dá origem à linhagem do rei Davi e também do rei Jesus. Nós vemos Abraão, que obedeceu, levou Isaac para ser sacrificado. Nós vemos as pessoas sendo submissas à vontade de Deus, à palavra do Senhor. O profeta Jeremias, o profeta Samuel, o rei Davi, pessoas que eram obedientes à voz do Senhor. E por causa da sua obediência, e a sua dependência de Deus, eles estavam dentro do propósito de Deus. William Barclay diz que a fé genuína sempre leva obediência, mesmo quando não entendemos os planos de Deus. Porque obedecer a Deus é uma questão de decisão, não é uma questão de entender. Nem tudo que Deus manda a gente vai entender. Por que Deus manda eu perdoar essa pessoa que me feriu? Por que Deus manda eu abrir mão desse pecado que eu gosto tanto? Por que Deus manda eu ser fiel, eu ser leal, eu andar em fidelidade, eu ser transparente na minha vida e nos meus negócios e nas coisas que eu realizo? Porque Ele manda, e o nosso papel é obedecer. Aquele que crê no Senhor, ele deve ser submisso à sua vontade, submisso à sua palavra, e deve obedecer a palavra de Deus. O texto também nos fala da fé e da perseverança. A fé nos capacita a perseverar diante das dificuldades com a certeza de que Deus está no controle. Escreveu o R.N. Champlin, porque, irmãos, há momentos na nossa vida em que a gente só persevera por causa da nossa fé. A situação está contrária, o momento é difícil, os relacionamentos estão complicados, e
e o cenário não ajuda, por todo lado que a gente olha, a coisa parece que não tem solução. Mas é nesses momentos que nós precisamos apegar a fé, estar arraigados na nossa fé, firmados na nossa fé para perseverar. Porque senão a gente desiste. Às vezes o que mantém o casamento em pé é a fé. Às vezes o que mantém os nossos negócios em dia é a fé. É crermos que o Senhor está no controle. Às vezes o que mantém a nossa vida cristã, a nossa vida devocional é a fé. A gente não tem vontade de orar, não tem vontade de louvar, não tem vontade de vir, mas a gente faz, porque a gente sabe que Deus está no controle. Achei interessante certa vez um pastor falando que há momentos que ele está dentro da igreja e ele olha e fala assim: Senhor, esse pessoal aqui está tudo falando que está vendo o Senhor, está sentindo o Senhor, não estou sentindo nada. O pessoal está contente aqui, glorificando o Senhor está presente, gente, tem um anjo, eu não estou vendo anjo nenhum, eu não estou sentindo nada, o Senhor não está falando comigo, e minha cabeça está lá não sei aonde, mas eu sei que é aquele que tem que dar. Porque eu sei que se eu ficar aqui uma hora ou outra, o Senhor vai mudar essa quadra, vai mudar a história, e eu vou ser tocado pelo Senhor. Aleluia. Eu sei que esse casamento está complicado, Senhor, mas eu sei que o Senhor continua no controle dele. Eu sei que esse relacionamento na vida profissional não vai bem, mas eu sei que o Senhor está no controle. E eu preciso que o Senhor me dê graça para continuar perseverando. Meu ministério não está indo bem, mas eu sei que o Senhor está no controle e eu quero ser renovado. A fé nos leva a perseverar. E a fé também, ela nos garante uma recompensa. A vida de fé nos leva a uma vida de recompensa. Ela não garante uma vida livre de problemas, mas o Warren Wiersbe escreveu que ela assegura a recompensa eterna de Deus. Então, o que o autor está falando para nós aqui? Mais ou menos o que aquele homem lá no filme que eu citei no começo falou. Ele estava dizendo para aqueles irmãos e para assim: olha, não desistam da fé agora. Não desanimem, por quê? Porque para vocês estarem aqui, olha o que as pessoas passaram no passado. E um detalhe, eles não viram o que vocês viram. Eles não alcançaram o que vocês alcançaram. Eles não presenciaram aquilo que vocês viram. Tudo aquilo que eles passaram, tudo aquilo que eles enfrentaram, tudo aquilo pelo que eles lutaram, é exatamente o que vocês estão vivendo agora. E se vocês desanimarem agora, a fé deles foi em vão. A fé deles não tem validade para vocês, porque para eles tem, mas não terá validade para vocês. Eles terão lutado por vocês em vão. Nós precisamos, irmãos, viver a nossa fé, porque se nós nos animamos, porque se nós fraquejamos, se nós paramos, se nós nos tornamos improdutivos, a fé daqueles que lutaram para que nós estivéssemos aqui terá sido em vão para nós. Para eles, com certeza não. Mas talvez pode ser que eles tenham lutado em vão para a nossa causa. Aquela pessoa que evangelizou você, aquela pessoa que discipulou você, que orou por você, que jejuou por você, que perdeu tempo na sua vida, que gastou tempo evangelizando você, orando por você, falando de Jesus para você, te edificando, te ensinando a palavra de Deus. Se nós fraquejarmos, se nós desistirmos, eles serão vividos então. Porque nós não criamos a fé que nós temos. Ela foi herdada. Ela foi trazida a nós através de exemplos de fé dos nossos antepassados, aqueles que ficaram antes de nós. Então nós podemos aplicar essa palavra no nosso coração, entendendo que a fé é um dom de Deus, mas é nossa responsabilidade cultivar e exercê-la diariamente. Eu e você, nós precisamos cuidar da fé como uma planta sensível, que precisa de cuidado, que precisa ser regada, que precisa ser adubada, que precisa ser podada de vez em quando, que precisa ser tirada daquilo que não está legal, que precisa ser, de alguma forma, reformada. Não é? Nós somos reformados. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada. Por que reformada? Porque em determinado tempo se
você conhece a pessoa que ainda não recebeu o Senhor, que ainda não enxerga o que você enxerga, que ainda não crê no que você crê. E quando você fala do Evangelho, parece que você está falando japonês, que ele não consegue entender absolutamente nada. Por quê? Porque os olhos não foram abertos, o entendimento ainda não foi tocado pelo Espírito Santo. Então é um presente muito precioso. Jesus falou que a nossa fé é como uma pedra de grande valor, que o negociador de pedras encontra, e quando ele encontra, ele vende tudo que tem e compra aquele campo por causa daquela pedra que está no campo, por causa daquele tesouro que está escondido. É a coisa mais preciosa que nós temos. Porque quando tudo mais nesse mundo acabar, a única coisa que vai sobrar é a nossa fé. Porque a saúde que a gente tem hoje, a gente pode não ter amanhã. Porque o dinheiro que a gente tem hoje, pode ser que a gente não tenha amanhã. A casa, o carro, as roupas, tudo isso, amanhã pode ter acabado. Mas a nossa fé ninguém pode chegar. Ninguém pode chegar a nossa fé. Quando o Policarpo estava diante de Quadratus, o procônsul de Roma, e o procônsul disse ele assim: olha, eu posso soltar, cara. Olha a sua idade, você tem 87 anos. Nega Cristo, vai para casa. O Policarpo falou assim: rapaz, eu sigo a Cristo há 87 anos, Cristo nunca me fez mal, porque eu estou negando agora. E você me ameaça que esse fogo dura apenas uma hora, e você não sabe que está indo com fogo que vai arder eternamente. Você não vou negar Cristo. Rapaz, mas não tem que queimar você, o velho, você faz o que você tem que fazer. Se preocupa comigo. E aí conta a história que enquanto o Policarpo estava sendo queimado, seus discípulos viram uma chama em forma de pombo subindo aos céus, saindo do seu corpo. Porque a fé de Policarpo ninguém pode tirar. Tudo mais pode ser tirado. Tudo mais. Recentemente, o professor Shelly, doente para morrer, recebe visita de pastores na sua casa, foram lá para consolá-lo. E quando eles chegam, eles encontram o Dr. Shelly dizendo assim: olha, essa doença é algo muito bom. Essa dor que eu estou sentindo é algo maravilhoso, porque eu sinto desprendendo dessa vida para me encontrar com você. E morrer por eternidade. Mas sabia que estava lutando para casa. Essa esperança ninguém pode deixar. Então nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cultivar isso, precisamos fortalecer isso. É um exercício diário, leitura da palavra, oração, consagração, prática devocional, viver em santidade, se afastar do pecado, rejeitar tudo aquilo que nos afasta de Deus, buscar estar cada vez mais próximo do Senhor, para que essa fé seja fortalecida, para que essa fé seja edificada, para que essa fé seja cada vez mais produtiva. Segunda aplicação que a gente pode entender desse texto é que nós fortalecemos a nossa fé exatamente fazendo isso, buscando a Deus em oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes. Irmãos, nós já falamos aqui, ninguém pode ser crente sozinho. No capítulo 10, o autor já falou isso: não deixemos de congregar como é costume de alguns, mas vamos cada dia mais edificar uns aos outros. Nós tornamos a nossa fé operante, agindo com amor, compaixão e justiça. Irmãos, a nossa fé precisa movimentar as nossas obras. A gente não pode falar que é uma coisa e viver como se fosse outra coisa. A gente não crê no poder das palavras, mas as nossas palavras precisam estar alinhadas com aquilo que a gente crê. E a gente vem aqui, fala que crê em Jesus, que a gente ama o Senhor, sai pela porta para fora, a gente amaldiçoa as pessoas, a gente faz o mal para as pessoas, prejudica os outros. Não pode ser assim. A fé tem que estar alinhada com as nossas obras, e nós devemos perseverar nela, mesmo diante dos desafios, porque a recompensa, que é eterna, é infinitamente melhor do que qualquer luta que a gente possa atravessar. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você vai passar daqui para frente, eu não sei qual é a dor que você sente, qual é o problema que você enfrenta, mas eu sei uma coisa: Deus está no controle da nossa vida, e se você perseverar na fé, a recompensa será eterna na presença do Senhor. Então não desista, não desanime, não fraqueje, peça ajuda. A gente pode caminhar junto, a gente pode chorar junto se for preciso. Mas não desista, porque os desafios são infinitamente menores. O apóstolo Paulo escreveu que
possa ser o farol que guia os nossos passos e a força que impulsiona a nossa vida. Aleluia. Então a gente conclui entendendo que o autor está dizendo: olhem, a glória de Deus veio, mas pensem quanto custou tornar possível sua vida. Essa é a fé que deu a vocês, a fé que vocês têm. O que outra coisa vocês podem mais fazer, se não manterem-se fiéis a uma herança, uma tradição semelhante? Escreveu William Barclay. O autor está aqui dizendo: gente, olha quanto custou para que vocês recebessem essa fé que vocês têm. Olha o sacrifício que eles fizeram, olha o quanto eles sofreram, olha o quanto eles lutaram, olha o quanto eles creram, o quanto eles perseveraram. Olha o que Abraão passou, olha o que José passou, olha o que Jeremias, Isaías foi cerrado ao meio por causa da fé. Jeremias foi morto no Egito por seus compatriotas. Quanta gente sofreu por causa disso, os macabeus foram torturados e mortos. Tudo isso para que vocês recebessem a fé que vocês têm. Então olhe para o passado, se o presente está difícil, se vocês não estão conseguindo crer, se vocês estão tentando desanimar pelo que está acontecendo agora, olhe para o passado e veja o que já aconteceu. E creia no detalhe, eles passaram por tudo aquilo, para que nós pudéssemos saber. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque se eles tivessem desanimado, até eles tinham vivido com eles não tinham nem descoberto que Jesus existiu. Glória a Deus. Obrigado. Porque eles não vivem. Aleluia. O Warren Luiz escreve dizendo: quando cremos em Deus, recebemos o que Deus pode fazer. Mas quando confiamos em nós mesmos, nós recebemos o que os frágeis seres humanos podem fazer. Se nós abrirmos mão da nossa fé para crer naquilo que a gente pode fazer, se a gente parar de crer em Deus, se a gente parar de crer naquilo que Deus é, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus tem guardado para nós, o que vai acontecer conosco? Nós a gente vai desfrutar somente daquilo que a gente pode produzir. A gente vai ficar limitado na nossa fragilidade. Porque a gente vê mais a gente vê hoje em dia muitas pessoas lutando com sua própria força. Quer fazer o casamento da certa marra. Quer abandonar o vício na marra. Quer ficar rico e desfrutar dos bens materiais do mundo com a própria força, com a própria inteligência. Irmãos, não é com a nossa força. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se Deus não fizer a sua profissão andar, o seu negócio andar, você não conseguirá essas coisas. Eu procuro me esforçar ao máximo no meu trabalho, mas eu sei que eu não vou conseguir vender 1 quilo sequer de produto se o Senhor não fizer a vida acontecer. Não é na minha força. Mas se a gente começar a crer só na força do nosso braço, o que a gente vai ter de resultado é que o nosso braço pode produzir. E é muito pouco que a gente pode fazer. Muito pouco. Por mais que nós nos achamos poderosos, inteligentes, sábios, fortes, competentes, aquilo que a gente pode produzir é muito pouco. O que a gente pode produzir é muito pouco. Mas se nós confiarmos no Senhor, agora eu entendi. Agora eu entendi. Mas se nós confiarmos no Senhor, Deus pode fazer tudo que a gente pode. Aleluia. Glória a Deus. Minha mãe conversando com a gente em casa, ela contou que a minha avó orava pela família dela. Meus avós saíram do estado do Rio de Janeiro e do Paraná. Deixaram toda a família lá. Minha mãe conta que viu minha avó orar muitas vezes para a salvação da família, que ninguém era cristão. E a minha avó já partiu da eternidade e certamente, quando ela morreu, não tinha todas as redes sociais, os contatos todos. Mas a minha mãe e as irmãs dela, procurando saber onde estão os parentes da minha avó. Tem pastor que acredita que é pastor, tem gente que é crente, tem gente que serve a Jesus, tem gente espalhada no Brasil todo, pelo mundo todo, que conhece o Evangelho. Glória a Deus. Porque alguém creu que ela não poderia converter o coração dos parentes, mas que Deus poderia converter. Aleluia. Ainda que ela não tenha visto, ainda que ela não tenha descoberto isso menino, mas um dia com certeza ela não vamos ser eternidade. Ela já está lá esperando a gente. Ela já foi.
que um dia estaremos todos juntos. Deus poderoso, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos aprender isso com muita certeza. Se nós confiarmos só em nós, o resultado que a gente vai ter é só aquilo que a gente pode produzir. Mas se confiarmos no Senhor, não há limites para o que Deus pode fazer. Glória a Deus. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Coisa que a gente nem imaginou pode ser realizada quando nós cuidamos da nossa fé. Hebreus 11 nos convida a uma jornada de fé, onde a crença se transforma em ação, a esperança se torna realidade nesse sentido. Irmãos, que Deus nos ajude no poder do Espírito Santo e que Ele nos inspire e fortaleça a nossa fé para que possamos viver com convicção, para que possamos alcançar o extraordinário com a ajuda do Senhor, para que aqueles que deram suas vidas, para que nós alcançássemos as promessas, não tenham feito em vão. No que diz respeito a nós, porque para eles certamente não foi. Porque eu não tenho dúvida que são todos na presença do Senhor, desfrutando da recompensa da fé. Glória a Deus. E tem algo interessante também que diz, isso nós acabamos de ler, nos leva também ao pensamento de, olha, diz o seguinte: para aqueles irmãos não foi permitido alcançar as promessas, porque eles tinham que esperar por nós. Então eles padeceram o que padeceram, permaneceram firmes na fé e não alcançaram a promessa que nos faltou, porque eles deveriam esperar a gente. Eles não iriam na nossa frente. Aqueles tempos do Antigo Testamento não eram superiores aos tempos atuais. Os leitores da carta aos Hebreus, os leitores originais, eles até achavam que eram. Eles queriam voltar, porque a antiga aliança era melhor. Mas o autor aqui mostra que aquele tempo não era o melhor. O tempo que passou, o tempo que ficou para trás, não foi melhor do que o tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos. E os melhores dias da nossa vida ainda estão por vir. Os melhores momentos que nós vamos desfrutar a presença de Deus estão à nossa frente, não para trás. Aqueles hebreus queriam voltar na antiga aliança, mas aquele tempo não era superior, não era melhor. Aqueles tempos eram inferiores. Não era a vontade de Deus que aquele povo entrasse em tudo que eles ansiavam possuir. E que nós, crentes do Novo Testamento, aparecêssemos como uma espécie de filhos de Deus de segunda classe. Então, assim, não era a vontade de Deus que os escolhidos fossem aqueles e nós apenas alguém que chegou depois, chegou atrasado. Porque, irmãos, hoje nós temos visto coisas que eles não viram. Mas nenhum de nós, quer aqueles crentes, como os do Novo Testamento, ainda viu a cidade prometida. Nenhum deles ainda, nem os antigos e nem os novos, alcançou e entrou na promessa. Por quê? Porque nós estaremos nela juntos. Um dia o Senhor Jesus irá voltar. A trombeta vai soar nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão transformados, conforme nós cantamos aqui agora há pouco, e estaremos todos juntos. Vamos chegar juntos lá. Ninguém vai chegar primeiro, ninguém vai chegar atrasado. Os crentes do Antigo Testamento tinham seu coração fixo no céu, e nós também temos. E chegaremos lá de mãos dadas. Portanto, o que nós precisamos não é voltar aos rituais e cerimônias do Antigo Testamento, como aqueles leitores originais pensavam. Mas o que nós precisamos é ter uma fé autêntica, porque no céu estarão apenas as pessoas de fé. Só as pessoas de fé estarão no céu. Aqueles que foram, aqueles que já estão, aqueles que virão depois de nós, só estarão no céu as pessoas de fé, chegaremos lá juntos. E aí, irmãos, nós precisamos saber que nós somos o motivo pelo qual nós vivemos. Lá no filme, o advogado de defesa, ele conta aos juízes da Suprema Corte Americana a história do C.K. E ele faz um paralelo com a história daqueles que haviam fundado a América, o sacrifício que fizeram para conquistar a liberdade. E ele fala assim: nós estamos com medo de uma guerra civil de lutar pela liberdade que nos foi legada. Estamos querendo cometer uma injustiça
com medo da consequência que ela pode trazer para a nossa nação. O julgamento é dado favorável aos africanos. Eles retornam para casa. E no final do julgamento, o Sidney pergunta o John Quincy Adams: que palavra você usou para que pudesse ser absolvidos? E aí o John Quincy olha para o Sidney e fala assim: as suas palavras. Porque foi o legado dos seus antepassados que nos fez lembrar do legado dos nossos antepassados e nos fez existir pela justiça. Tenha ela o preço que for. E a guerra civil acontece. Os Estados Unidos passam por um momento difícil da sua história, mas se levantam como uma grande nação e são sempre. E nós também estamos aqui porque alguém lutou por nós. E se for necessário que hoje o exemplo deles nos inspire, nós não cremos que os Espíritos retornem para nos ajudar. Não é isso que nós estamos pregando aqui. Mas que essa fé, a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, de Gideão, de Débora, de Baraque, que essa fé nos inspire. A fé do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, daquela pessoa que ganhou Jesus, ganhou a minha vida para Jesus, que ela possa nos inspirar nessa fé. E se você ainda não recebeu essa fé, olha o Senhor, peça para que o Senhor te dê a fé salvadora. E se você não tem essa fé salvadora, se você ainda não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós vamos falar, o Espírito Santo vai falar do teu coração. E você pode ter os seus olhos iluminados. Você pode enxergar a condição sua de pecador e entregar sua vida a Cristo. Aqui ou aonde quer que você esteja, hoje ou quando quer que você ouça essa palavra. Porque essa fé salva. Essa fé é especial. Glória a Deus. Essa fé leva você para o céu. Essa fé te faz vencer o mundo. Aleluia. O apóstolo João escreveu dizendo: essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Glória a Deus. Nada pode ser mais forte. Nada é mais poderoso do que a fé salvadora que você tem. E para você e para mim, que já recebemos essa fé salvadora, que aspecto dessa fé nós precisamos ser fortalecidos hoje, irmãos? Irmãos, o que nós precisamos fazer? Que decisão precisamos tomar para que essa nossa fé se fortaleça ainda mais? Para que nos movimente, para que nos faça agir de acordo com ela? Que decisão precisamos tomar para que as nossas palavras, atitudes, práticas demonstrem essa fé que nós dizemos que temos? O que precisa ser mudado na nossa vida? O que precisa ser fortalecido no aspecto da fé? É a santificação, é a comunhão, é a paz com Deus, é a prática devocional, são as boas obras. Quais são os aspectos que precisam? Que meta específica e mensurável nós precisamos definir nessa noite, irmãos, para exercitar a nossa fé? Ah, pastor, eu não tenho feito nada, eu acho que eu vou ler a Bíblia 5 minutos por dia, está ótimo. Estabeleça uma fé que seja mensurável, que você consiga fazer. Não adianta você não estar lendo nada da Bíblia, você for ler a Bíblia inteira essa semana. Você não vai fazer isso. Vai dormir no primeiro capítulo. Estabeleça uma meta mensurável. Pastor, eu quero que minha fé seja fortalecida, mas eu vou jejuar meio-dia essa semana. Está ótimo. Você vai dar passos. E à medida que você for cumprindo essas metas, você consegue alargá-las cada vez mais e fortalecer essa fé cada vez mais. Não faça como alguém que não está fazendo atividade física nenhuma, estiver na academia, pega todo o peso do mundo pela frente e no outro dia já não vai mais. Não suporta, não aguenta. Então, não está fazendo nada. Se você for lá fazer o aquecimento, o alongamento está ótimo. Comece assim. Não vai fazer aquele armor, você já está lá fazendo um ano e está enrolando. Para fazer 10, ele faz 5, vai tomar no feito 10. Não tem segredo. Você fez tudo, Lucas? Na minha mente eu fiz. Estabeleça metas que sejam palpáveis, mensuráveis. Pastor, eu preciso que a minha fé seja fortalecida. Então faz alguma coisa para isso. Mas faz alguma coisa que você vai fazer.
Não estou vindo quarta-feira nenhuma. Estabeleça como meta, nenhuma quarta-feira por mês, pelo menos. Não venha na remuneração do domingo de manhã, venha uma vez por mês, pelo menos. E aí depois você passa para duas, daqui a pouco você vai estar aqui toda semana, todo domingo. Precisamos estabelecer metas específicas, mensuráveis, para desenvolver a nossa fé, porque a nossa fé é musculatura, é força, para que a nossa fé se desenvolva. Com quem nós podemos compartilhar o nosso desafio para que ele se torne um compromisso de testemunho? Para quem você vai contar, Samuel? Tem uma época que eu estava precisando orar mais. Estava precisando ter mais tempo de oração. E eu não sabia como fazer isso, tinha dificuldade de perguntar cedo, depois perguntava para dar mais tempo. Aí eu falei do culto, irmãos, a partir de amanhã, todos os dias, 5 horas da tarde, eu estou orando aqui. Quem quiser vir orar comigo, eu vou estar aqui. Aí você falou, você está com compromisso. Você falou para alguém. E alguém vai te acompanhar, alguém vai te cobrar. Você sabe o que você falou, você tem que cumprir disso. Então estabeleça uma meta para fortalecer a tua fé e conte para alguém. Para a esposa, para o seu amigo, para o seu amigo, para o irmão, para a irmã. Diz, olha, quero que você me ajude na oração, porque a partir de hoje eu vou fazer isso diferente na minha vida, porque eu quero que a minha fé se fortaleça. Um último desafio para a gente. Como nós temos celebrado os progressos e conquistas que nós já alcançamos pela fé? Irmãos, quão agradecido e tamanho isso da nossa gratidão por aquilo que Deus já fez em nossa vida. Porque a gente olha muito para aquilo que a gente ainda não tem. A gente valoriza muito aquilo que a gente não conquistou. A gente valoriza demais aquilo que a gente deseja e celebra muito pouco aquilo que Deus já deu. O salmista disse que nós fôssemos contar o que Deus já fez na nossa vida, nós contaríamos e jamais chegaríamos ao fim. O cântico do nosso cenário diz assim: conte as bênçãos, conte-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, você vai ficar surpreso com quanto Deus já fez. Tem muita coisa que a gente ainda precisa? Tem muita coisa errada que precisa melhorar? Tem muitos desejos que nós queremos que se tornassem realidade hoje? Tem muitas coisas que nós gostaríamos que fossem transformadas? Tem, mas olha quanta coisa Deus já fez, irmãos. Quantas bênçãos recebidas, olha de onde Jesus tirou a gente, quanta coisa que Deus nos deu, o quanto nós já caminhamos. Eu não tenho saudade nenhuma do passado, porque hoje eu estou muito melhor do que eu estava no passado. Muito melhor. Deus me deu tanta coisa boa nesses quase 50 anos, que hoje eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Tenho excelentes lembranças, louvo a Deus pelas lembranças, pela vida que eu vivi até hoje. Chegando aí daqui 6 meses, 50 anos. Mas o melhor tempo é hoje. Eu olho para trás e digo, quanta coisa Deus já fez. Quanta coisa, quantas bênçãos o Senhor já derramou nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a celebrar, precisamos aprender a ser agradecidos, porque isso fortalece a nossa fé. Porque isso vai nos dar mais sustância, vai nos dar mais musculatura espiritual para nós continuarmos andando. Porque o Deus que foi fiel no passado é o Deus que foi fiel hoje e Ele será fiel daqui para frente. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro, mas uma coisa nós sabemos, que o Deus que cuidou de nós até hoje não vai nos desamparar jamais. E essa fé que nós recebemos é a fé que nos vai manter até que Jesus venha nos buscar. Amém? Que essa fé seja verdadeira. Porque é o que ela precisa ser. Não precisa ser grande ou pequeno. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: a gente tem uma fé maior. Falaram assim: Senhor, o Senhor não poderia aumentar a nossa fé? A gente queria uma fé maior. A resposta de Jesus é simples. Ele falou assim: a questão não é o tamanho da fé. A questão é se ela é verdadeira ou não. Porque se a fé de vocês for o tamanho do grão de mostarda, vocês vão pedir para essa moreira sair daqui, se transplantar lá no meio do mar, e ela vai aparecer. Porque não é questão de tamanho, é uma questão de ser verdade. Nossa fé precisa ser verdade. Precisa estar na pessoa certa. Precisa estar em Jesus. Essa fé que eu quero viver. Essa fé que eu quero desenvolver e fortalecer a cada dia enquanto eu aguardo o Senhor.
Amém? Vamos ficar em pé e orar? Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Reflita um pouco sobre a sua fé. Você que ainda não tem fé, peça ao Senhor. Senhor, eu quero essa fé. Eu quero crer. Porque eu não creio, eu não entendo, eu não consigo mensurar. Tudo isso que foi falado para mim está obscuro, eu não consigo entender nada disso. Então, olha, peça para que o Senhor faça nascer no teu coração. Para que você compreenda o Evangelho, compreenda a vida a Cristo e seja salvo. Pastor, eu creio, eu tenho essa fé, mas ela está tão fraquinha, está tão sumida, tão escondida. Quem olha para mim não vê essa fé. Quem conversa comigo nem percebe que eu tenho essa fé. Eu recebi essa fé, me falaram de Jesus um dia. Eu já entendi pela palavra de Deus que ela foi algo construído desde os primórdios, lá no Antigo Testamento, para que eu pudesse estar aqui, mas ela está morrendo. Eu quero muito que essa fé seja renovada nessa noite, restaurada, reavivada. Fale com o Senhor, Senhor. O pai daquele menino que estava endemoniado falou assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, se o Senhor ele não me falou para Jesus assim: